Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado, povo bom, povo maravilhoso, porque tem um Deus que é maravilhoso. E esse Deus maravilhoso está aí em você, está contigo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema de hoje, ele vai assustar, mas como temos esse grande presente de Deus, que é o hoje, né? É o grande presente, devemos vivê-lo bem, dá tempo de mudar as coisas. Dá tempo de pedir perdão, dá tempo de abraçar, dar um presente, receber. Dá tempo de fazer muitas coisas. É um presente que Deus nos deu, que é o dia de hoje, tá? Então, olha o tema. Como saber se sou ou não um escolhido de Deus? Então, se após o culto ficar constatado que você está vivendo como um que não é escolhido, se ele te escolheu, você vai mudar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Então, vamos para um hino, depois a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Graça e paz vos seja multiplicada. Para entrarmos no assunto, vamos fazer então uma base para compreendermos melhor. Todo salvo, todo escolhido de Deus, ele é escolhido previamente, antes da fundação do mundo. Aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a Bíblia é clara. Antes do plano salvífico de Deus entrar em execução, ele já foi executado na mente eterna de Deus. E lá, na mente de Deus, o Cordeiro foi morto. E o nome de cada escolhido, de cada eleito, foi posto no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na, se referindo à besta. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, está claro. Mas aí vem os que defendem o livre-arbítrio. Lá em São João 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles entram com Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
quem não crer será condenado. Então, isso aí mostra que é o homem que decide, que não é Deus que escolhe. Mas vejam bem, as duas doutrinas são bíblicas, então tem que ter uma harmonia. É você que decide. Então, como que Deus escolhe? Porque na cabeça das pessoas que não crêem na doutrina da eleição, da escolha de Deus e a predestinação, Deus olhou para um camarada e disse: eu não te quero. Olhou para o outro e disse: eu te quero. Cabecinha miúda. Cabecinha pequena. Na verdade, o querer de Deus é que ninguém se perdesse. Primeira carta a Timóteo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Segunda carta de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Mas, como eu disse que a escolha de Deus a nosso respeito não é quando você aceitou a palavra ali. Tem gente que ora para os que se rendem a Cristo. Deus, escreve o nome dele no livro da vida, do Cordeiro. Se o nome não estiver lá, jamais será escrito. Jamais. O nome tem que já estar lá. É que Deus, ele é presciente. Ele conhece o passado, ele conhece o futuro, ele conhece tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E ele, vejam bem, em Provérbios 3:15 diz: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então Deus, ele conhece o futuro. Então ele olhou, vejam bem, coisa séria. Ele olhou na sequência dos tempos, antes que houvesse mundo. Tá? Pois está escrito, repito, Efésios 1, do 3 ao 5, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então ele olhou na sequência dos tempos e ele viu antecipadamente você fazendo uso do teu livre-arbítrio. Ele viu. Ele viu quem o amaria, quem seria leal a ele e quem não seria. Não basta você ser um religioso, ter uma carteirinha de membros e assim por diante. Você tem que amar a Deus. Tá? Você tem que amar a Deus. Então esses que ele já sabia por antecipação, porque ele é Deus,
ele escreveu esses nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Ele foi morto na mente de Deus, no plano salvífico de Deus, antes do plano se tornar concreto. Então ele viu, escolheu os tais. A coisa é muito séria. Então nós vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Podemos ir até o 30. Preste atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Para entender esse verso, eu vou voltar para São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele era único, unigênito. Mas o mesmo diz em São João 12, 24. Se o grão de trigo, ele, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então, como ele morreu, ressuscitou dos mortos, quer dizer, a semente plantada germinou, então ele se torna o primeiro grão de muitos outros grãos, que por sua vez é igual o grão plantado e germinado. Então, preste atenção nisso. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então, daqueles que amam a Deus. Aí está o problema. Aí está a coisa. Tá? Porque quem ama a Deus, ele também ama o seu irmão. Então, se ele não amar o seu irmão, não adianta dizer, te amo, ó Deus. Não adianta cantar. Esse hino que nós escolhemos hoje é um dos mais cantados hoje. Te amo, ó Deus. Mas como saber se somos eleitos? Temos que amar a Deus e amar o nosso irmão. Tá? Não aborrecer o nosso irmão. Não fazer mal para o nosso irmão. É a Bíblia. A Bíblia é nosso manual. Então, Salmo 15. Salmo 15. Nós vamos ler do 1 ao 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração.
aquele que não difama com a sua língua. A gente vê pastores difamando. Grave isso, é muito grave. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Tá? Leia o resto. Então, eu vou repetir. Em outras palavras, Senhor, quem participará da ceia das bodas do Cordeiro lá no céu? É a mesma coisa. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Salmo 15, do 1 ao 3. Outro, 1 João 4, do 19 ao 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. São João, capítulo 13, 34 e 35. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu tenho vos amado. Se amardes uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. Então, é uma coisa amarrando a outra. Inclusive, em Gálatas 5, 22, está ali o fruto do Espírito. Nós temos 9 dons espirituais, mas Deus não exige que você tenha os 9 ou pelo menos um deles. Deus não exige, porque é Ele que dá. Ele pode te dar 9, pode te dar 3, pode dar 1, pode não dar nenhum. E Deus dá dons até para os rebeldes. Salmo 68, verso 18. Mas o Espírito Santo, Deus só dá para quem lhe obedece. Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai. Agora, se realmente temos o Espírito Santo, consequentemente, teremos o fruto do Espírito Santo, que é composto de 9 partes também. Só que, veja bem, é o fruto. O fruto. É um fruto que tem 9 pedaços, 9 gomos.
Então, se você tem o fruto, você tem tudo. Se você não tem, você pode ter parte, mas você não tem o fruto. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, é grave. O assunto é importante. O assunto tem que ser avaliado, pensado nesse assunto. Porque não adianta abrir a nossa boca e dizer que amamos a Deus, aborrecendo o irmão, perseguindo o irmão. Por isso que o profeta disse, um eleito não persegue outro eleito, e nem quem não é eleito. O eleito não persegue ninguém. O eleito é uma bênção para as pessoas. Ele é uma bênção. Agora, você pode até dizer, mas pastor, eu fui atacado, eu me defendi. Mas na defesa, você magoou a pessoa. Na defesa, você maltratou a pessoa. Na sua defesa, você fez a pessoa chorar. Na sua defesa, você difamou. Na sua defesa, você fez mal ao seu próximo. Se defendendo. E nós não somos ensinados a se defender. Nós não somos ensinados a pagar com a mesma moeda. Não somos. Que quando somos atacados, ficamos cheios de razões. A razão manda pessoas para a cadeia, para a morte. Quantas pessoas com razão no trânsito, alguém fechou ele foi discutir e mataram ele. Então, cuidado, porque o cristão não deve retribuir, pagar com a mesma moeda. Romanos 12, a partir do 17, está escrito assim, procurai as coisas honestas perante os homens, não tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei. Se o teu inimigo, gente, e eu não posso dizer que um irmão que vai na igreja, pode ser o pior que seja, mas ele está indo na igreja, ele está buscando melhoras, está entendendo? Se o meu inimigo tiver fome, eu devo dar de comer. Se tiver sede, eu devo dar de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mateus 5, 43 em diante diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem para quem te maltrata e orai por aquele que vos persegue.
Está entendendo? Você entendeu, meu irmão? Isso é inimigo. Agora, eu jamais diria que um irmão que está lutando consigo mesmo para chegar na estatura de um varão perfeito, mesmo que eu enxergue seus erros, mesmo que ele me ataque, sim, eu não posso considerá-lo inimigo, ele é meu irmão, sim. E se eu, diante de um ataque daquele irmão, que na verdade é uma queda dele, é uma fraqueza dele, o irmão atacar o outro, o irmão difamar o outro, o irmão fazer mal para o outro, é uma fraqueza de quem ataca, de quem fala mal, de quem difama, de quem faz mal a mim, por exemplo. É uma fraqueza. Na verdade, eu tenho que ter misericórdia daquele irmão. Ele não está bem. Ele não está bem. Então, se eu, na minha defesa, difamei, na minha defesa, fiz mal, na minha defesa, eu ajudei a falar mal, na minha defesa, eu maltratei aquele irmão, eu tenho que pedir perdão para aquele irmão. Eu tenho que pedir perdão para aquele irmão. Tá? Acertar com ele. Não é chegar nele e dizer assim, ó, eu estou te pedindo perdão, mas você é o culpado, eu fui te defender, e você fez isso, você fez aquilo. Não é isso não, gente. Você simplesmente chega nele e diz assim, olha, eu te maltratei, eu falei mal, eu te difamei, eu fiz mal, aborreci você. Me perdoa, me perdoa, me perdoa e acabou. Passado tem que ficar no passado. Aleluia, glória a Deus. Então não tem jeito, não tem jeito. Se você ama a Deus, você ama seu irmão. Você não aborrece seu irmão. Então eu sei que falo para muitas pessoas que já erraram nisso. Deve um acerto. Deve. Pede misericórdia para Deus. Pede graça. Diga, Senhor, eu quero acertar esse assunto. Eu não quero argumentar nada, porque quando eu fui atacado, quando eu fui ferido, quando falaram de mim, eu tinha que dar outra face, eu não dei, eu revidei, eu maltratei, eu fiz chorar, e o meu revide foi maior do que a ofensa que me fizeram. Eu quero acertar, eu vou no meu irmão, e vou pedir perdão. Eu não vou argumentar nada. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu te fiz chorar, eu te maltratei, eu falei mal de você. Me perdoa, me ajuda. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero entrar no céu. Eu quero o meu arrebatamento. Eu quero a minha salvação. Eu quero me comportar como um escolhido, como um eleito de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Nós temos aqui a irmã Glauciene Nunes. Eu peço oração por toda a minha família, filhos e filhas, netos Benjamim, Ravi e Elias, noras, genro, por bênçãos, libertação e restauração espiritual. A irmã Luciana Lima, peço oração por meu esposo, Admilson, pois está sentindo cansaço nas pernas. Que Deus repreenda este mal. Oração por mim, por mais sabedoria de Deus e sabedoria de mãe. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. Irmão Elias Guimarães, peço oração por minha prima Marilene. A irmã Leonilda Machado, peço oração por minha saúde. Não estou podendo ir para a igreja devido a dores intensas. Só aguento ficar deitada. E eu agradeço pelas orações. A irmã Lúcia, peço oração pelo irmão João, que está com uma alergia, coceira no corpo. Já foi no médico, não resolveu nada. Ele crê nas orações dos santos. A irmã Valdirene, ela pede oração por Wesley, família, Jonas e família, Aline, Paulo, Isadora, por salvação e libertação, por Cláudio Correia, por uma transformação, por Moisés, por libertação e salvação, por Rafaela, Manuela e Ian, eles estão doentes. Nós temos aqui a Aline Tamara Gonçalves, Paulo Ricardo Gonçalves Dias, Isadora Antonella Gonçalves Correia, Jonas Leonardo do Amaral, Enzo Leonardo do Amaral, Wislene Araújo Gonçalves do Amaral, Sérgio Brasi, Valdirene Araújo Brasi, Paulo Ricardo Angelim, Lídia Barros Faustino Angelim, Maria Gabriela Faustino Angelim, João Gabriel Faustino Angelim, Rita Brazão, José Márcio Lopes Pereira, Adriana Angelim, Davi Angelim Lopes, Eduardo, Maele, Paulo Henrique, Isabela, Benjamin, Marcos Vinícius, Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, o Enes Ribeiro de Moura, Eliahara Ludovico Moura, Teodoro Seabra Moura, Réu Flaiane Ludovico Custódio Moura, Réu Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo, Porto Alegre e Marco Antônio Barbosa de Castro. Nós vamos falar com Deus. Querido Pai, hoje esse assunto é um divisor de água. E nós queremos, Pai, estar ajustado com a Tua palavra. Ajustado. Não queremos retribuir com mal, pagar mal por mal. Então eu só posso clamar por graça, por misericórdia, porque o Senhor nos deu esse tempo precioso, que é o dia de hoje, que dá para reparar as coisas, retirar palavras, pedir perdão, perdoar, dá para nós ajustar a nossa vida com a palavra. Meu Deus e Pai Santo, abençoa os pedidos que foram feitos hoje. Os pedidos feitos pela irmã Glauciene Nunes, pela irmã Luciana Lima, pelo irmão Walter, pelo irmão Elias Guimarães, pela irmã Leonilda Machado, pela irmã Lúcia e pelo irmão a irmã Valdirene. Cada pedido que foi feito, eu creio que está na Tua presença,
o caderno de oração. Eu li frente e verso de uma página, mas eu levanto todo o caderno para que os teus olhos procurem todas as pessoas e as tuas mãos sejam estendidas sobre elas, manifestando o teu poder. Como o Senhor disse, que o Senhor vai na frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro e abrindo caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Senhor, Senhor, derrama o Espírito Santo, batiza, sela os corações com amor divino, Pai, com aquele amor ágape, o amor incondicional, o mesmo amor com que o Senhor tem nos amado, para que possamos atingir o diabo e não o irmão, amar o irmão. Quando amamos o irmão, estamos detonando com Satanás. O diabo vem com argumento, e se dermos lugar para o argumento, para a razão, a gente ataca tanto o irmão e ajuda o diabo. Mas se nós amarmos, vamos mirar apenas no impostor, apenas no causador da desavença, no causador do problema, no causador do conflito, o causador da inimizade. Senhor, Senhor, nos capacita, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para discernir, para ver a ação do inimigo, usando lábios, usando mãos, usando corpos. Em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, opera a tua bênção pelo poder da tua santa palavra, que o enfermo, Pai, seja curado, o oprimido seja libertado da depressão, da angústia, da ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui ler nós tivemos 52 conexões, uma média de 67 irmãos, que se alguém estiver agindo como se não fosse um eleito, né? Nós temos aí a grande oportunidade de mudar. Em Uberlândia, a irmã Glauciane Nunes, lá em Minas Gerais. Em Pernambuco, Vitória de Santo Antão, a irmã Elisalma, irmão Dário, irmão Elias Guimarães. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena. Em Tupã, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene, a irmã Miriam Araújo, a irmã Leonilda Machado, a irmã Irene Família, a irmã Marisa. Águas de Santa Bárbara, a irmã Leonilda Barros. Queiroz, irmão João e a irmã Silene. Manduri, irmão Nelson e a irmã Cláudia. Cantagalo, Paraná, irmão João Lamaga. Marília, Adão e Maria, Bárbara. Olímpia, Rose Dornelas. Em Bastos, irmão Eduardo e a Manísia. No Arco-Íris, irmão Felipe Serafim. São José dos Campos, a irmã Lúcia. Piacatu, Luciana Lima. Ourinhos, Desirê e a irmã Simone. E o irmão Estevão. Lins, irmão Walter. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete. Palmas, Tocantins, Wenes Ribeiro. Osasco, Antônio Machado e a irmã Neide. Sorriso, Mato Grosso, a irmã Daniela. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa.
Alvorada do Sul, Paraná e Dineia Mota, Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo e Cosmo de Paulo. Embu das Artes, Roseni Xavier. Pirapozinho, Leandra Góes. Araçatuba, Marta Sueli. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. E Sara Maria, em Limeira. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando até a próxima programação, se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Shalom, shalom.